podcast que fala sobre assuntos odontológicos sem complicação. Eu me chamo Camille. E eu sou a Naeli. Hoje o papo é sério, mas sem perder o riso. Vamos conversar sobre terapêutica medicamentosa na odontopediatria. Vamos falar sobre sedação, anestésico, antibióticos, tudo que um dentista precisa saber antes do atendimento dos pequenos. Bom, e para isso, hoje temos duas convidadas bastante experientes para poder dividir todo o seu conhecimento aqui com a gente hoje. Hoje estamos com a Beatriz e a Camille, que são estudantes de odontologia e são apaixonadas por endo e pelo atendimento dos pequenos. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Oi, pessoal. É um prazer participar aqui do Endo Kids, né? E poder conversar sobre um tema bastante importante na nossa prática clínica. Oi, gente. Desde já, né, eu espero que vocês curtam bastante e aprendam também bastante com a gente de uma forma mais didática sobre esse tema que ele está muito incluso, né, tipo, presente na nossa prática clínica diariamente. Bom, e para começar, meninas, eu gostaria de perguntar para vocês por que o manejo medicamentoso com as nossas crianças tem que ter esse cuidado? Bom, as crianças, elas não são adultos em miniaturas, né? Então, elas têm ali um metabolismo mais acelerado, o fluxo sanguíneo delas é menor, querendo ou não, pode haver alguma toxicidade, né, do medicamento nas vias da criança. Então, tem que ter esse cuidado em relação às crianças. Por isso também que é de suma importância que haja ali um cálculo, né, que o dentista faça um cálculo para a dosagem máxima desse paciente de acordo com o peso corporal dele. Isso não acontece só na odontopediatria, a gente sabe, né? Acontece também com os nossos pacientes adultos. E também é uma coisa que a gente quase não vê atualmente, particularmente falando, né? É muito difícil eu ver um dentista ter um contato ali com o pediatra da criança, que é importante que tenha isso para que haja informações ali diretas, né, entre eles, facilitando e trazendo um atendimento mais seguro para essa criança. Como a Bia falou, o metabolismo infantil ele é realmente bem diferente do metabolismo de um adulto. E o que às vezes parece ser muito tranquilo para um adulto, pode não ser tranquilo para uma criança. Por isso que é importante que a gente se atente nesse manejo, né, para poder atender a criança. Agora, um tema que gera muitas dúvidas, a sedação mínima. Como que ela é indicada? Bom, ela é indicada para as crianças que são mais imperativas, né? Crianças que têm mais medo dos dentistas, as crianças que não têm um bom comportamento, digamos assim, que tem um manejo mais complicado de lidar. E é importante lembrar também que a sedação mínima, ela é uma complementação ali do atendimento, né? Ela não anula as outras técnicas comportamentais que a gente deve ter com cada criança. Então, os medicamentos mais utilizados nesse tipo de situação são os benzodiazepínicos, e aí eu trouxe dois tipos, né, que a gente pode estar discutindo aqui, que é o diazepam e o midazolam. Isso, obrigada. O midazolam, ele atualmente é o mais utilizado, né? E por ele ter ali uma ação mais rápida, o efeito dele ser mais rápido, né? Que dura ali de 2 a 4 horas mais ou menos na questão da sedação. Eu vi que o diazepam não é tão indicado, né? Por conta da grande duração do efeito dele, né? Ele passa de 6 a 8 horas agindo na criança, né? Deixando ela assim muito aérea, muito confusa, sonolenta. E isso não é muito bom assim, para nossas crianças, né? Pode causar algum acidente, justamente. Então é meio perigoso a gente ter essa superdosagem, né? Que não tem necessidade com o atendimento odontológico na criança, a gente ter essa longa duração desse efeito desse medicamento. De 2 a 4 horas já é suficiente para poder realizar o procedimento. Bom, e questão de dosagem, né? Já que a gente está nessa pegada de falando sobre dosagem, qual é a dose segura para a gente poder administrar nos nossos pequenos? Bom, nas crianças é indicado de 0,25 a 0,5 miligramas por peso, né? Então, as
crianças elas ficam ali mais com amnésia durante o pico do efeito, né? E dura ali no máximo uns 30 minutinhos. Ah, então é por isso que o consultório fica parecendo um sonho, não um filme de terror. Exatamente. Só que além dessas terapias, né, da sedação, falando em sedação, né? Essa parte medicamentosa. Dessa parte medicamentosa por via oral que foram ditas, nós também temos a sedação inalatória, que é feito com o gás nitroso, O óxido nitroso. e o oxigênio, né? E popularmente ele é conhecido como o gás do riso. Esse tipo de opção, ele é geralmente usado em crianças que apresentam ali um pouco de estresse, um pouco de ansiedade, que não cooperam no atendimento, né? Para poder fazer o uso desse gás. Então, nesse tipo de situação, a gente usa esse gás. E tem até uma sigla, que eu não sei se vocês lembram, que a gente usa para esse tipo de paciente, que é a SAD. E as crianças autistas, né, por exemplo, elas se enquadram dentro desse tipo de paciente. E para ter um atendimento ali, para facilitar o atendimento, geralmente é usado esse gás e também a melhoria ali no ambiente onde está sendo atendida essa criança, né, trazendo melhorias ali como menos estímulos visuais e sonoros, que vai trazer aquela segurança dessa criança para com o ambiente mais calmo, isso, com os profissionais que estão dentro da sala. Aí sobre essa sigla SAD, né, que é a sensibilidade, a ansiedade E dificuldades de cooperação. Isso. Pois já que a gente está falando sobre procedimentos, né, já está nessa conversa, eu queria saber, assim, na questão da escolha do anestésico local. O que vai diferenciar a escolha do anestésico local do adulto da criança? Ou, tipo, é a mesma coisa? Como é que é? Bom, o principal cuidado que a gente deve ter, né, é com a dose. Porque, como foi dito anteriormente, o fluxo sanguíneo das crianças ele é menor. Então, automaticamente, né, a toxicidade do medicamento Acaba sendo maior. E o profissional, ele tem que ter esse cuidado na hora da injeção, né, tem que ali aspirar o local antes de injetar, né, para que não haja nenhum problema, nenhuma injeção intravascular. Sentar nenhum vaso. Que é um problema Maior maior. de complicação. E isso não só nas crianças, como nos adultos também. A gente tem que ter esse cuidado, né? De sempre aspirar antes de injetar qualquer anestésico para não ter um acidente vascular ali no paciente, causar um edema que, como vocês sabem, né? Fica roxo nessa região. É Então um pode problema ter esse maior. Então, tipos de anestésicos locais que eu posso trazer aqui pra gente hoje são dois, que são usados também na pediatria. Temos o padrão ouro, que a gente já conhece, né, que é a lidocaína 2% com epinefrina, de 1 para 100 mil. E também temos a articaína 4%. Na articaína 4%, ela é usada apenas em crianças maiores de 4 anos. Isso porque crianças menores que essa idade, elas apresentam ali, não está totalmente desenvolvido o sistema hepático e o sistema renal dessas crianças, que acaba dificultando ali a questão do metabolismo, né? Não tem aquela questão do metabolismo completo, isso porque geralmente os anestésicos, a maioria dos anestésicos, eles são metabolizados no fígado e nos rins, né? Então causam uma toxicidade maior nessas crianças menores de 4 anos, quando usada a articaína 4%. E no caso, se a criança não puder usar epinefrina, for alérgica, tem algum problema com a epinefrina, o que deve ser utilizado? A gente usa a prilocaína 3% com fevipressina, né? É importante a gente sempre evitar ali a prilocaína, porque é um anestésico que é mais utilizado em âmbito hospitalar, né? Pelo fato de ser muito forte, e aí acaba acontecendo muitos acidentes, como por exemplo a criança acabar mordendo os lábios. Então, o efeito dela é bem potente, exatamente. né? Eu acho que ela deve demorar bastante para poder passar. para metabolizar, né? Então, em consultório, a gente evita ali utilizar Esse anestésico. É sempre importante que a gente sempre mantenha essa preocupação da escolha certa do anestésico, a dosagem certa. Por isso que é importante fazer o cálculo de acordo com o peso corporal, de acordo com o peso corporal da criança. Então, tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis antes de ser administrado.
Eu tiro por experiência própria, né? Fiz cirurgia há algum tempo atrás, eu fiz a extração, né, do meu terceiro molar, e até passar o efeito da anestesia, eu ficava mordendo direto minha bochecha. Então, e é porque eu tenho consciência, né? Tipo assim, eu consigo pensar nas minhas atitudes. Imagina uma criança pequena, acaba mordendo o lábio, a língua, pode acabar ter um ferimento bem grave, né? E é uma sensação bem ruim, um formigamento bem ruim, estranho. Eu fico pensando numa criança sentindo isso. Pra gente é estranho, estranho, pra uma criança que né? não tem noção. Eles Então, a gente relatam, evita. inclusive, também na clínica, tu lembra de um paciente que a gente atendeu que assim que terminou o atendimento, ele falou foi a Valentina. Sim. Ela ressaltou pra mãe dela que ela estava sentindo uma sensação estranha, pesando, estava assim muito estranho. Ela foi embora Valentina tem chorando 6 anos. só por aquela sensação, mas a anestesia em si não doeu nela. Exatamente. E quando a dor aparece, quais medicamentos são seguros para aliviar o desconforto? Quando se trata de dor, para o controle da dor, né, a gente ainda vê hoje em dia com muita frequência as pessoas se automedicando. Isso é só um ponto mais importante assim, que eu estou trazendo aqui, né? A gente É muito fala corriqueiro isso. muito corriqueiro a automedicação hoje em dia. E isso é bastante preocupante porque o indicado é que as pessoas se mediquem com orientações médicas, né, com opinião médica, com receituário, acompanhamento, enfim. Na odontopediatria, para controlar essas dores, os analgésicos mais usados são a dipirona, o ibuprofeno e o paracetamol. Isso porque eles apresentam ali um perfil de segurança melhor e eles são bem tolerados pelas crianças. Então isso acaba deixando que eles sejam os mais usados, né? Fazendo que eles sejam, na verdade, os mais usados. Sim, e a dose de cada um desses medicamentos, como por exemplo a dipirona, ela é de 15 miligramas por quilo a cada 4 horas. O paracetamol é de 10 a 15 miligramas por quilo a cada 6 horas. E o ibuprofeno, né, que é bastante utilizado também, é uma dose por quilo a cada 6 a 8 horas ali durante o dia. Bom, e aqueles medicamentos mais comuns que a gente vê, né? Muita gente utilizando ainda, principalmente pessoas mais velhas, né? Os nossos pais, avós, enfim. O diclofenaco e a nimesulida. A gente utiliza, a gente administra isso nas crianças? Como é que funciona? Sim, é usado nas crianças maiores de 12 anos esses medicamentos, né? Isso porque, voltando naquele assunto lá do metabolismo, né? Que eles vão metabolizar ali, geralmente, esse tipo de medicamento nos rins e no fígado, né? O que, de acordo com os estudos, né? Crianças menores de 12 anos, eles não têm esses órgãos bem desenvolvidos, o que pode trazer a toxicidade, então por isso eles não são indicados para menores de 12 anos. Mas se por um caso você tiver que fazer uma escolha ali de um anti-inflamatório, o mais recomendado é o ibuprofeno. E em cirurgias maiores, a gente faz o uso de corticoides, pode ser feito o uso de corticoides, como a betametasona, né, que vai fazer ali um controle melhor daquela infecção. Pode ser mais forte. Só um adendo aqui sobre a administração, né, desses analgésicos, que quando é feito algum procedimento que é preciso prescrever, né, esses analgésicos para as crianças, é importante que a primeira administração desse medicamento seja feita ainda em âmbito clínico, né, ainda na cadeira do dentista. A primeira dosagem seja feita ali, para a criança não sair sentindo dor já, né, passar o procedimento, passar o efeito anestésico, a criança já sente dor. Então, a primeira administração sempre é feita ainda ali em ambiente clínico. Falando aqui sobre um tema muito importante, né, que é preciso, né, ressaltar a importância dele, é sobre os antibióticos. Quando é que eles vão entrar no tratamento odontopediátrico? Bom, eles são indicados quando há uma infecção bacteriana ali, como por exemplo um abscesso endodôntico. Porém, a gente tem que sempre se atentar que os antibióticos, eles são como um complemento, né, ali do tratamento. Eles não anulam totalmente o procedimento do canal. Então, nesse tipo de situação, o antibiótico mais usado é a amoxicilina de 30 a 40 miligramas por quilograma, né? E em infecções mais avançadas, a gente pode fazer ali o uso dele associado ao metronidazol, né?
né? Associando os dois, vai fazer um controle melhor ali da infecção. Sim, é muito importante fazer o uso desses antibióticos, principalmente nesses tratamentos endodônticos, né, que a gente tem a presença do abscesso, porque mesmo estando no estágio inicial, né, daquele abscesso, que não abre uma fístula, né, não vai expulsar aquele pus, que no caso a fístula é a abertura biológica, né, está naquele estágio inicial, é importante a administração, né, desse antibiótico, porque ele vai auxiliar na expulsão daqueles micro-organismos, né, que estão ali. E ainda mais quando o estágio está avançado, né, que já abriu a fístula, está a expulsão, e muitos dentistas, né, anulam o uso de antibióticos associados, né, ao tratamento endodôntico, que pode acabar causando fechar aquele abscesso e acabar virando uma celulite, né, o que não é nada agradável, tipo assim, com o prognóstico do paciente, né, acha que solucionou o problema, mas acabou virando outro problema, né. É importante a gente lembrar também que, tipo, a inflamação da polpa, que ainda não está infectada ali, né, então já tem uma infecção. Não necessariamente a gente entra com antibiótico. A partir do momento que tem necrose, né? Justamente. Então, assim, não necessariamente a gente entra com antibiótico, né? Quando a dor está mais agravada, quando tem um abscesso, como a Camille falou, aí sim é indicado que a gente entra com antibiótico. Então, não é descartado que seja feito em situações como essa, onde tem infecção, né? Todo caso tem que ser analisado cuidadosamente, né? Porque cada caso é um caso. Não é em todos os casos de necrose que a gente vai utilizar antibiótico, né? Então tem que ser sempre pensado. E se a criança for alérgica à penicilina, voltando para os antibióticos, falando dos antibióticos, qual medicamento deve ser utilizado? Bom, nesse caso, a gente pode estar utilizando a eritromicina, a claritromicina e a azitromicina, que é a mais conhecida, né? Mas sempre com acompanhamento ali do profissional de perto, avaliando ali de 24 a 24 horas, para ter esse cuidado com o paciente. E quando a criança tem problema cardíaco, como prevenir a endocardite infecciosa? Nesse tipo de situação, a gente faz uma profilaxia. Sobre a endocardite infecciosa, é um assunto pouco falado, pouco conhecido, né, infelizmente. Porque é uma doença rara também. Justamente. Né? E trazendo uma introdução para explicar um pouco para vocês o que é a endocardite infecciosa, é uma infecção que acomete ali no revestimento, né, do coração, que acomete também as válvulas cardíacas. Então, quando a corrente sanguínea ela é infectada ali com uma bactéria, vai levar até o coração, e isso vai causar endocardite infecciosa. Nesse caso, com pacientes que têm esse alto risco, né, é feita a profilaxia com amoxicilina de 50 mg. Isso 1 hora antes do procedimento. Importante também falar sobre que nesses pacientes tem a presença de lesões valvárias, que é justamente porque ocorre lá, né, nas válvulas cardíacas. Então, por isso eles apresentam esse alto risco e apresentam essas lesões. Então, os pacientes de risco da endocardite são pacientes que têm problemas cardiovasculares. Isso. E para os alérgicos, o bom a ser usado é a azitromicina, né, que essa indicação ela deve ser sempre confirmada pelo cardiologista da criança, né? É sempre bom, como a Camille disse anteriormente, é sempre bom ter essa comunicação, né, de informação. Sim, porque tem que estar sempre atento no que é repassado para cada criança. Bom, e assim chegamos a mais um fim de um episódio do EndoKids, um podcast que a gente procura abranger todos os assuntos, né, todos os problemas que ocorrem no âmbito clínico, todas as intercorrências, mas sem complicação, tudo bem esclarecido para vocês, espectadores. Bom, o segredo é calcular bem as doses, escolher os medicamentos corretos, garantir conforto e segurança para as crianças. Então, assim, com responsabilidade e amor, a gente consegue sim fazer um tratamento endodôntico ali infantil de uma forma mais tranquila, mais divertida, como vocês podem ver, né?
E eu espero, assim mesmo, que vocês tenham aprendido de alguma forma com a gente sobre a terapia medicamentosa na odontopediatria. E até o próximo podcast. E lembrar sempre, sedação não é dopar, é cuidar com empatia. Bom, esse foi o EdoKids. Até o próximo episódio. E lembrem que o sorriso das nossas crianças são o melhor retorno. Tchau, tchau!